aquele bebê ele só teria uma chance de sobreviver. Queria falar um pouquinho hoje com você sobre a vida de uma mulher, uma das mulheres, né, que foi um exemplo de fé e coragem para nós. Hoje, um culto especial de Dia das Mães, e nada melhor que a gente falar sobre uma das mulheres que nos inspiram, né, na Bíblia, e que é exemplo para todos nós, não somente para nós mães, mas para cada um de nós também, né? Seja homem, seja mulher, seja jovem. Um exemplo de fé e coragem. E o tema da palavra de hoje é glória em meio ao caos. Se você estiver anotando, o tema é glória em meio ao caos. O texto está lá em Êxodo, no capítulo 2. Vou ler os 10 primeiros versículos, do 1 ao 10. Que diz assim, Êxodo 2, 1 ao 10. Um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu-o durante 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e pinche, e, pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos, à beira do rio. Versículo 4. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha de Faraó desceu para se banhar no rio, e as moças que tinham vindo com ela passeavam pela margem. Quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma das criadas fosse buscá-lo. Abrindo o cesto, viu a criança e eis que o menino chorava. Ela teve compaixão dele e disse: Este é um menino dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: Quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie esta criança para a senhora? A filha de Faraó respondeu: Vá. A moça foi e chamou a mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher: Leve este menino e amamente-o para mim, e darei um salário para você. A mulher pegou o menino e o criou. Versículo 10. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha de Faraó, da qual ele passou a ser filho. Esta lhe deu o nome de Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, Tu és bom. Entregamos a Ti esse momento, que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha me usar aqui neste momento, que da minha boca saiam as palavras do Teu coração para nós, que nós venhamos sair daqui transformados, cheios e com as respostas que nós temos pedido ao Senhor. Que o Senhor venha estar com cada um de nós aqui em cada coração. É o que eu te peço, que eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Essa história, né? Ela é um exemplo de, como eu já falei, de fé e coragem para todas as mães, para todos nós. E a gente está falando de Joquebede aqui. Sei que você conhece aí um pouquinho, né? Joquebede, mãe de Moisés, ela confiou em Deus uma situação muito difícil. Passar por um decreto de que possivelmente se o filho dela, né, antes dela saber fosse menino, teria que entregar à morte. Depois de nascer, teve que esconder o filho, teve que deixar ele num cestinho lá na beira do rio. Foi uma situação difícil, uma história difícil, né? Mas uma história que nos inspira a fazer o mesmo. Uma história que nos ensina. Joquebede, ela era uma escrava hebreia da tribo de Levi, como a gente viu aqui, né? Ela era a esposa de Arão e ela era mãe de Moisés, Arão e Miriam. E naquela época em que eles viviam ali, o povo eles estavam cativos lá no Egito e eles se multiplicavam muito, né? Então o faraó deu esse decreto que os meninos que nascessem, as crianças que nascessem fossem meninos, era para mandar matar. Então, por um decreto desse de faraó, os meninos hebreus recém-nascidos deveriam morrer, deveriam ser jogados no rio. Lá no Êxodo capítulo 1, voltando um pouquinho aqui, versículo 15 e 17, fala, né, sobre isso. Fala: o rei do Egito deu uma ordem às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra se chamava Puá.
Ele disse: quando vocês servirem de parteira às mulheres hebreias, verifiquem se é menino ou menina. Se for menino, matem. Se for menina, deixem viver. As parteiras, porém, temeram a Deus. Não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado. Pelo contrário, deixaram viver os meninos. É muito interessante aqui que a gente vê nessa parte aqui, quando ele fala, né, que as parteiras temiam a Deus. A gente vê que em todo tempo Deus fazendo os caminhos, né? Deus ele agindo, Deus ele trabalhando da forma dele. Numa situação em que tudo parecia perdido, numa situação em que tudo parecia difícil para Joquebede ali, mas ela não sabia o que Deus estava preparando ali para Moisés, né? Moisés foi lá na frente, quem ele foi, né? Trabalhou para a libertação do povo do Egito. Então Deus ele estava trabalhando ali desde aquele momento. E Joquebede, então, a gente vê que ela não aceitou, né? Ela não aceitou aquela sentença de Faraó. Ela não se conformou com aquilo. E durante 3 meses, como nós vimos aqui, após o nascimento de Moisés, ela conseguiu esconder ele 3 meses. Mas a gente sabe, né? Todo mundo aqui, a maioria, quem tem filho, acho que até um pouquinho antes de 3 meses não tem como você esconder uma criança. Não tem. A criança chora, né? A criança faz barulho, não tem. Então você imagina aquela situação, né? O que Joquebede estava passando. Hebreus 11:13 fala assim: pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei, porque Joquebede decidiu crer no Deus que ela temia. Por fé e coragem, ela viu o agir de Deus. Ela viu Moisés sendo cuidado, mesmo parecendo que Deus não estava lá. Moisés, então, ele se tornou um príncipe no Egito e futuro resgatador do povo. A gente vê a trajetória, né? A história. Então, eu quero, falando um pouquinho, né, dando essa introdução, eu quero deixar aqui com você 3 coisas que eu aprendo com Joquebede. A primeira delas é: desafios virão, mas não desista. Êxodo, no capítulo 2, lá no versículo 3, um pedacinho do 3, fala assim: pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos à beira do rio. Joquebede, ela não ficou, durante essa situação, ela não decidiu sentar e ficar se lamentando. Ela não decidiu sentar e esperar para ver o que ia acontecer. Ela tinha que fazer alguma coisa. Ela não ficou esperando que uma solução viesse do nada. Ela sabia que ela tinha que fazer alguma coisa. Então, ela decidiu pegar o menino, colocar no cesto, na beira do rio. Mas ela não deixou que esse momento afetasse quem ela era, em quem ela cria. Ela, com certeza, ela sofria com essa possibilidade de perder o filho dela, né? Com certeza ela sofreu isso na alma dela. Meu Deus, o que eu estou fazendo? O que vai acontecer com Moisés? Mas ela fez tudo que estava ao alcance dela para tentar salvar a vida do filho dela. O cenário era um cenário de risco. Era um bebê colocado no cesto. E não tinha controle. Nenhum controle. Era um cenário de risco, um bebê colocado no cesto e nenhum controle. Mas eu creio que o grande desafio de Joquebede foi confiar em Deus. E agora, Deus? Será que vai dar certo? E agora, Deus, o que eu faço? A gente falou um pouquinho ontem com as mulheres, né? Foi bom, né? Foi benção? E agora, Deus, cadê o Senhor? Onde o Senhor está? Meu Deus, cadê o Senhor? Tem momento que a gente grita, né? Meu Deus, onde o Senhor está? Cadê o Senhor? Eu preciso. O que eu faço? Mas Deus, ele estava agindo. Então, o grande desafio de Joquebede foi confiar no Senhor. Acreditar no livramento que Deus daria ali para o filho dela. Mas mesmo quando todas as circunstâncias e os desafios estavam ali, né, ao redor dela, ela não se deixou abalar. Mesmo quando tudo dizia o contrário ali, ela não se deixou vencer pelas circunstâncias, pelas situações. Ela não desistiu. Porque Deus estava lá. E o que parecia abandono era Deus cuidando. Deus, ele levantou as parteiras, como a gente leu aqui um pouquinho, né? E
o significado do nome das duas parteiras, Sifrá ou Shifrá, significa aquilo que é belo. Então Deus, ele levanta a beleza no meio do caos. Deus, ele levanta pessoas. Deus, ele vem com a graça dele no meio de uma situação tão turbulenta. No meio de tudo ali que Joquebede estava passando, mesmo ela não vendo, Deus colocou parteiras ali que temiam a Deus e permitiram ali que Joquebede passasse por aquele momento ali e ela conseguiu esconder o filho dela. Então Deus está trabalhando, Deus está agindo. Parece que não, tem hora que parece que não, né? Tem hora que a gente fala, meu Deus, você me abandonou. Mas ele está agindo. Então Deus, ele levanta a beleza no meio do caos, mas a graça de Deus, ela se manifesta. E Puá, a segunda parteira, o nome dela significa aquela que clama. Então, no meio da dor, Deus levanta pessoas que estão conosco, que estão ali, que oram conosco, que estão ali, que sofrem junto com a gente, que ajudam a gente a carregar a nossa cruz, né? Pessoas que estão ali, que são braço direito. Então, Deus, ele levanta pessoas que estão vendo o caos, mas acreditam na restauração. Por isso, nós precisamos andar com pessoas que estão no mesmo propósito, que creem num Deus, que creem no Deus que eu e você crê que ele é fiel para fazer, que ele está agindo. São essas pessoas que Deus coloca ao nosso lado para ajudar a gente nesses momentos. E então Deus, ele parecia abandono, mas era Deus cuidando. E Deus levantou aquelas parteiras para preservar vidas. Deus traz pessoas para as nossas vidas que são pessoas enviadas por ele para preservar a vida, para estar conosco ali. Era o cuidado de Deus intervindo. Quantas vezes nas nossas vidas parece que Deus não está, mas o silêncio de Deus é o cuidado dele também intervindo. Era Deus conduzindo o destino sem ser visto. Joquebede não estava vendo ali fisicamente, né? Não, Deus vai fazer isso, não viu, mas Deus estava ali cuidando. Era o cuidado de Deus conduzindo, né? E falei o significado do nome das parteiras e o significado do nome de Joquebede significa a glória pertence ao Senhor. Então, o próprio nome de Joquebede, ela expressa a grandeza do Senhor. Tudo aquilo que o Senhor é para nós, a glória pertence a Ele. E mesmo nesse cenário de dor e desafios, o nome de Joquebede, ela declara quem Deus é, né? Então, mas quando você tiver filho, você pode botar o nome de Joquebede, tá, dá bom. Glorifica o Senhor. Então, Joquebede, ela foi uma mãe corajosa, né? Ela fez tudo que ela podia fazer para defender o filho dela naquele momento, naquela situação. E ela tinha certeza de que Deus não permitiria que algo pior acontecesse. Então, isso acontece quando nós cremos no Deus que cuida de nós, mesmo sabendo que a gente precisa esperar, mesmo sabendo que o tempo da espera faz parte do processo, né? Como a gente falou ontem. Se Deus está quietinho, se Ele não falou ainda, é porque faz parte do processo, é porque Ele quer ensinar alguma coisa para você, ou algumas coisas, né? E Joquebede, ela foi desafiada em todos os limites dela, inclusive arriscando a vida da própria família, mas ela se manteve firme. E ela decidiu, ela se manteve firme e colheu os frutos, né? Lá na frente, a gente vê quem Moisés se tornou, né? Então, foi fruto das decisões em quem Joquebede cria, em quem ela tinha confiança. O filho dela foi salvo e se tornou um grande homem de Deus. Então, não desista do que Deus confiou a você. Pensa aí, o que Deus tem confiado a você? Não desista. Se o tempo ainda é do silêncio, não desista. A espera também, o silêncio faz parte do processo. Deus, ele pode parecer distante, sem nunca estar ausente. Ele pode parecer distante, mas ele nunca está ausente. Deus está sempre presente. E a segunda coisa que eu aprendo aqui com Joquebede é: não tema as circunstâncias, tenha fé. Carregar um filho durante 9 meses, depois sem saber o que ela viveria, ou não ter tido, né, algum apoio, uma ajuda.
e passou por momentos extremamente angustiantes. Esse foi a circunstância de Joquebede. Mas ela manteve a fé dela firme. Aquele bebê ele só teria uma chance de sobreviver se ele fosse uma menina. Mas quando Joquebede deu à luz ao menino, ela não se entregou às sentenças de Faraó. Ela decidiu crer, ela decidiu confiar que Deus faria alguma coisa. Então ela não se entregou às circunstâncias. Não se entrega às circunstâncias. Tem momentos que dá vontade da gente desistir, da gente entregar as circunstâncias e falar: Deus, eu desisto, eu não sei mais o que fazer. Não desista. Continua crendo, porque Ele está fazendo. No tempo certo vai chegar. O dia marcado vai chegar. A data vai chegar. Ela não se entregou às circunstâncias, porque ela sabia quem estava com ela, o Deus que ela servia. Então, mesmo com todas as circunstâncias contrárias, ela acreditou que Deus proveria um livramento, e Ele fez. E falar assim na teoria é fácil, né? Você imagina na prática. Imagina na prática você pegar seu filho e deixar num cestinho e deixar lá. Que difícil. Para uma mãe, difícil demais. Então, enxergar além das circunstâncias que nos cercam é uma das principais características que nós precisamos ter. Enxergar além das circunstâncias. Filipenses 4, versículo 13, todo mundo conhece esse versículo de cor salteado. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem enxerga além das circunstâncias, crê que pode todas as coisas, porque crê naquele que te fortalece, que é Cristo. Posso todas as coisas em Cristo, que me fortalece. Então não importa o que os médicos dizem, não importa o que os advogados dizem, não importa o que os homens sentenciam. Deus, ele tem um plano maior. A vontade dele é muito melhor, mas é tudo no tempo dele. É conforme a vontade dele, a vontade soberana dele. Ele sabe de todas as coisas. Então talvez você esteja pensando assim, né? Ou esse seja realmente o seu clamor, como a gente falou um pouquinho antes, né? Meu Deus, cadê o Senhor? Meu Deus, aonde você está? Cadê Deus? Cadê Deus nessa situação? O salmista, lá no Salmo 22, Davi no Salmo 22, ele expressa os sentimentos dele. Nesse salmo. Ele fala, Salmo 22, versículo 1. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de mim salvação as palavras do meu gemido? Aqui Davi está expressando os sentimentos dele, a angústia, o que ele estava sentindo. Quantas vezes a gente, devido às circunstâncias, a gente passa o mesmo. Parece que Deus não está ali. Meu Deus, cadê o Senhor? Onde o Senhor está? Mas Deus, ele sempre está presente. Ele pode estar em silêncio, mas aí ele sempre está presente. E a gente precisa aprender nesse tempo, né? O que ele tem para nós. O que ele quer nos ensinar. Nesse salmo a gente vê uma expressão de dor, um grito de angústia. As circunstâncias vêm e nós também expressamos ao Senhor. Deus meu, por que me desamparaste? Joquebede, como mãe, e ter que deixar o filho dela correr um risco daquele, sem saber o que aconteceria, provavelmente ela se sentiu assim, né? Sentiu dor, sentiu angústia, sentiu medo, mas ela não se rendeu às circunstâncias. A gente tem os nossos sentimentos, a gente chora aos pés do Senhor, a gente clama, mas no final a gente fala, como ele diz lá no... Eu não anotei o final do versículo aqui, mas o salmista, ele termina com confiança. Ele começou com um sentimento de abandono, mas no final ele falou, porque o Senhor não me abandonou, porque o Senhor não me rejeitou, porque o Senhor não me abandonou, eu continuo confiando em Ti. Então ela confiou, Joquebede confiou no Senhor. E a terceira coisa que eu aprendo aqui: creia nas promessas e nos livramentos do Senhor. Ele está presente. Salmos 32, no versículo 7. Esse aqui que fala: Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Davi estava angustiado em alguns versículos anteriores, mas no final ele termina com
confiança, porque ele sabe o Deus que ele serve, porque ele conhece o Deus que é fiel, que está ali, apesar das circunstâncias. Então, às vezes, quando nós estamos esperando um milagre, parece que ele nunca vai chegar, né? A resposta. Às vezes a gente está esperando uma resposta, um documento, uma cura, uma resposta de trabalho, esperando uma porta ser aberta. São tantas coisas que nós esperamos, né? Que nós pedimos ao Senhor. Mas às vezes, muitas das vezes, né? É nessas horas que a gente pensa em desistir, né? Porque demora, meu Deus, está demorando. Porque não é no meu tempo. Por que o Senhor demora a me responder? Só fala pelo menos assim, quando que vai ser? Que eu fico mais tranquila. Mas às vezes nessas horas de espera é que muitos desanimam ou perdem a visão da promessa de Deus. Não perca a visão da promessa de Deus. Não perca a sua fé. Joquebede, ela não desanimou. Joquebede, ela não desistiu. Ela não podia se entregar porque ela sabia que tinha que lutar pela vida do seu filho. O que aconteceria então com aquele bebê, né? Qual seria o futuro, talvez Joquebede pensou. Mas na verdade Joquebede, ela não entregou o filho dela para a morte. Ela estava lançando ali sobre as mãos do Senhor, porque ela tinha fé em quem ela cria. Ele conduziu Moisés naquelas águas até o seu destino. Deus estava ali, Deus estava cuidando. E o plano de Deus traçado ali era muito maior do que Joquebede poderia imaginar. Joquebede, naquele momento ali, tudo que ela queria era somente que Deus salvasse a vida de Moisés. Só isso. Mas Deus tinha um plano muito maior para Moisés. E a gente conhece, né, na história. Então o Senhor, ele não livrou apenas Moisés, mas por meio de Moisés viria o livramento para todo um povo hebreu. Olha o tamanho da promessa que Deus tinha para Moisés. Imagina se Joquebede tivesse desistido. Imagina se você desistir do seu Moisés hoje. Pensa aí. Êxodo 2, no versículo 9, nós vemos que Moisés, ele foi criado e amamentado pela sua própria mãe. Olha o Deus do invisível agindo aí. Ela deixou ele lá, mas depois ela foi amamentar e cuidar dele. Olha o Deus do invisível agindo. Versículo 9, então a filha de Faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim. Eu darei um salário, ainda ganhei um salário. Eu darei um salário para você. A mulher pegou o menino e o criou. O Deus do invisível sempre agindo, porque ela decidiu crer. Deus age, Ele está cuidando, mas a gente precisa crer. A gente precisa falar: Deus, pode agir. Eu creio. Deus, ele pode parecer distante sem nunca estar ausente. Fala por irmão do seu lado. Deus pode parecer distante sem nunca estar ausente. Então é preciso lutar pela nossa promessa. Lute pela sua promessa. Lute pelo que Deus confiou a você. Ponha a sua fé em ação. Acredita que Deus está trabalhando. Acredita que Ele está trabalhando. E a saída para aquela situação, aquela situação tão terrível e ameaçadora, não foi o rio Nilo, não foi o cestinho, não foi a bondade da filha de Faraó, que ela se colocou à disposição, né? Mas foi Joquebede se colocar diante do Senhor. Foi uma decisão. Foi decidir crer no esconderijo do Altíssimo, que Ele estava cuidando de tudo. Foi crer no que Deus podia fazer. Então Deus, ele jamais deixa de livrar aqueles que confiam nele. Ele sempre tem um plano maior para nós. Ele sempre tem um plano maior que o nosso, um plano de honra para aqueles que enxergam nele saída e refúgio. Então olha para o Senhor e enxerga nele a resposta, a saída, o refúgio, porque Ele, somente Ele, é quem está no controle de toda a situação. Amém? Queria pedir já para você ficar de pé, que eu já estou caminhando para concluir. Joquebede, ela é um exemplo de fé e coragem para nós. Nós não temos o controle de tudo, mas Deus tem. Deus tem o controle de tudo. Então, talvez você possa estar se perguntando aí, né? Deus tem o controle de tudo, amém?
É possível amar a Deus? Amém. Mas é possível amar a Deus nessa situação que eu estou passando? Como é possível amar a Deus em minha dor? Como é possível amar a Deus em meio ao caos? É possível amar a Deus, mas quantas vezes você pensou, cadê Deus nessa situação? Eu falo tanto para as pessoas que eu amo a Deus, mas quando eu olho para o que eu estou passando, cadê Deus? Parece que Ele está distante, mas Ele não está. Parece que Ele desistiu de você, mas Ele não desistiu. Deus Ele está aqui. Deus Ele está com você. Deus Ele não é a rejeição que você passou. Deus Ele não é o vazio, o silêncio que você passou. Deus Ele está lá. Deus Ele sempre esteve lá. Se Ele está em silêncio, continua esperando. Continua orando, continua perseverando, continua lutando, mas continua. Não desista. Não desista do seu Moisés. Não desista do que Deus confiou a você. Não desista das promessas que Ele confiou a você. Porque Deus não nos deu, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder e amor e de moderação. Então continua lutando, não tenha medo. Continua lutando porque Ele está cuidando, Ele está agindo. Deus está agindo nessa situação. Continua. Porque Ele não desiste de nós, amém? Ele não desistiu de Moisés. Ele não desiste de você. Deus, Ele está cuidando do que fazer com você. Mas nós precisamos deixar que Ele faça, né? Nós precisamos buscar a presença dEle. 3 coisas que eu aprendo com Joquebed. Desafios virão, mas não desista. Não tema as circunstâncias, tenha fé. E creia nas promessas e nos livramentos do Senhor. Ele está presente. Amém. Graça e paz, família. Eu sou a pastora Sirlene. Obrigado por você ter ficado aqui até o final desse vídeo. Não esquece de curtir, de compartilhar para mais um amigo seu. E aqui embaixo vai estar passando mais outro vídeo, mais outro culto para você estar ligadinho conosco. Espero que você tenha sido abençoado por essa palavra. Um beijo, um abraço. Tchau.